Eu vou ler aqui uma intervençãozinha, porque normalmente a gente quando lê, não se esquece de nada. Mas estava aqui a olhar para esta coisa que eu fui buscar. O Paulo Freire diz assim: não se pode falar de educação sem amor, e é verdade. Mas para a defender é preciso luta também, está bem? Vivemos um momento, a luta continua nas escolas e na rua. Nós vivemos um momento decisivo para a escola pública e para a profissão docente em Portugal. É um momento que exige de nós política, clareza e coragem, evidentemente, coletiva, e uma forte mobilização. Nada do que hoje discutimos é circunstancial ou inesperado. Pelo contrário, é o resultado direto, previsível e enunciado de décadas de políticas desvalorizaram, desculpa lá, desvalorizaram sistematicamente os professores, degradaram a carreira docente e fragilizaram as condições de trabalho e trataram a educação não como um pilar estruturante, mas como algo que se pode ir de vez em quando, algo onde se pode desinvestir com variáveis de ajustamento. E é neste contexto que a FEMPROV está a percorrer este país. Começou no dia 19 de fevereiro e acabou no dia 4 de março. Vamos acabar no dia 4 de março, hoje estamos aqui em Setúbal com a caravana, mas a caravana, já falámos aqui, tem essencialmente um objetivo, é colocar em cima de mesa de facto o que está a acontecer na educação, todos os problemas ligados a este desinvestimento e dizer à população que a defesa da escola pública não é um problema só dos professores, é um problema de todos nós. E isto, de facto, tem que ficar aqui bem cimentado e esse é o objetivo também desta caravana e por isso escolhemos este tema: somos professores, damos rosto ao futuro. De facto, não é um slogan vazio, ele traduz uma verdade profunda. Não há educação, não há capacidade de resposta sem professores. Aliás, não há futuro sem professores. Não há educação de qualidade sem docentes valorizados, respeitados e com condições dignas para exercer a sua profissão. E a caravana, evidentemente, tem logo estes objetivos claros. Desde logo, dar visibilidade à gravíssima falta de professores, já foi falado aqui, e os números, de facto, não desmentem e agravam-se, já não é de ano para ano, não é de mês para mês, é de dia para dia, é de semana para semana, de dia para dia. Eu penso que já falámos aqui do número, dos 250 mil horas letivas, tempos letivos, que não foram dados só no primeiro período. Isto é um drama que foi aqui vivido, e atrás teve aqui o nosso companheiro da Associação de Pais, ali do Alvervelho, que enfim, falou, claro, muito bem disso, e nós todos também já o dissemos por aqui. E isto, de facto, nós temos que esclarecer isto. Esta escassez não é acidental. São consequências de uma política de desinvestimento intencional que foi feita e continua a ser feita durante muitos governos e que, de facto, este mantém. E que vão tornando o desinvestimento na educação, na escola pública, depois, evidentemente, tem reflexos nos seus profissionais, no nosso caso, vão tornando a nossa profissão cada vez menos atrativa, com salários desvalorizados, com progressões bloqueadas, com instabilidade, com excesso de trabalho e com desrespeito profissional. Evidentemente que, associado a isto, assistimos a um envelhecimento acelerado da profissão, os dados também já foram aqui dados. Até 2031, um terço dos docentes, do atual corpo docente, vai-se embora, porque vão sair cerca de 4 mil professores por mês para a apresentação. 4 mil professores por mês quer dizer que nos próximos 8, 9, 10 anos são cerca de 40 mil professores. E os jovens que não vêm, os jovens vêm para a profissão. Aliás, nós tivemos uma entrada, temos tido nos últimos anos, entradas de 600, 700 professores, candidatos a professores. Este ano tivemos um aporte de 1.200, 1.300, 1.400 por causa das bolsas de estudo, mas é um número muito insuficiente. Mas importa dizê-lo, e repito com clareza, este não é, como é óbvio, um problema
só dos professores. Defender o direito à educação é defender um direito constitucional, é defender o direito à igualdade, à oportunidade de todos. E esse é um preceito da Constituição, da nossa Constituição, que Abril nos legou e que está agora, brevemente, em Abril deste ano, a comemorar os seus 50 anos. Aliás, não é por acaso que organizações internacionais, como a ONU, como a Unesco, como a Internacional de Educação, alertam para a escassez global de docentes qualificados. E as soluções são sempre as mesmas, caros colegas. Valorização da carreira, condições de trabalho dignas, salários justos e estabilidade profissional. É isso que tem que acontecer. E Portugal, evidentemente, os governos portugueses e este governo não podem continuar a ignorar estes alertas, e é neste quadro que se coloca a questão central, também já foi aqui falada exaustivamente, a questão da revisão do Estatuto da Carreira do Professor. A posição da FEMPROF é inequívoca e nós já os dissemos claramente. Uma revisão só faz sentido se for para melhorar, para corrigir injustiças e, de facto, para valorizar efetivamente a carreira e a profissão, porque senão não vale a pena. Falamos e colocamos e escrevemos de medidas muito concretas. Progressões justas, sem bloqueios artificiais. Reconhecimento integral de todo o tempo de serviço. E o reconhecimento integral de todo o tempo de serviço não é só o tempo de serviço congelado, é o reconhecimento integral de todo o tempo de serviço perdido nas transições de carreira, nos bloqueios, nas vagas. Aliás, eu estive na Madeira a semana passada, isso está a acontecer, isso já aconteceu. Eles agora estão na luta para tentar recuperar ainda algum do tempo que ficou, do tempo de espera que alguns colegas ficaram do 4º para o 5º ou do 6º para o 7º, porque o resto já foi recuperado, assim como nos Açores. Essa é que é uma verdadeira recuperação integral do tempo de serviço, que acaba também com as ultrapassagens. De um momento para o outro, resolvíamos esses dois problemas. Agora, evidentemente que salários atrativos, condições de trabalho, aquelas que nós entendemos que devem ser, respeito profissional e uma apresentação justa, ajustada à realidade do corpo docente. E, por isso, nas nossas propostas, aliás, o nosso documento foi aprovado em centenas de reuniões feitas o ano passado, enfim, com a presença de milhares de professores, e num plenário que depois acabou em Lisboa, aprovámos a nossa proposta de estatuto, que já entregámos ao Ministério da Educação. E essa proposta tem isso tudo. Mas tem uma coisa que eu também gostava de destacar aqui. Tem o respeito pelas especificidades do trabalho de cada docente em cada ciclo de ensino, do pré-escolar ao ensino secundário. Não existe um professor abstrato. Não existe um professor. Quer isto dizer que nós partilhamos problemas comuns a todos, enquanto profissão, enquanto docentes que somos, mas também sabemos que exercemos a docência em contextos distintos, diferentes. E, por isso, nós sabemos, todos sabemos, que há educadores de infância, há professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do ensino secundário, com realidades de trabalho muito diferentes, e o Estatuto da Carreira tem que reconhecer também essas especificidades. E essas são propostas que nós exigimos e que estão também partidas no texto. E ignorar esta realidade, como é óbvio, é um erro político e um desrespeito profissional inaceitável. Evidentemente, sem isto não há soluções para a falta de professores, e este é o mote que damos aqui. E dizer também que o Estatuto não é um detalhe técnico. O Estatuto da Carreira Docente é o coração da nossa profissão. E mexer nele sem estes princípios é, obviamente, comprometer o futuro da nossa profissão, comprometer a escola pública. Por isso, não aceitamos, e já o dissemos claramente, e continuaremos a dizer, processos de revisão que possam constituir, consagrar verdadeiros processos de desprofissionalização, já foi aqui falado, do REACAP, e deste que está agora em cima da mesa. Não aceitamos, por exemplo, neste tema 2, a proposta, aliás, foi enviada ontem à noite, o nosso parecer ao que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa, claramente, caros colegas, é uma coisa terrível. É
destruir o estatuto e acabar com a nossa estrutura de corpo especial. Eu repito, acabar com a nossa estrutura de corpo especial. Nós não somos um corpo especial da administração pública porque somos melhores que os outros trabalhadores. Nós somos um corpo especial da administração pública porque ensinar tem características, tem especificidades. E por isso é que a luta pelo estatuto, e uma luta que há muitos anos tem, no intuito de garantir que dentro da administração pública essa especificidade fosse reconhecida. E essa especificidade dentro da administração pública garante-se de um conjunto de coisas. Por exemplo, ter um sistema de avaliação muito próprio, com todos os defeitos, mas que é muito diferente do CIADAP. Ter concursos nacionais que são aplicáveis só à carreira docente. Ter quadros próprios, quadros de nomeação, quadro de agrupamento de escola, quadro de zona pedagógica, quadros de escolas não agrupadas, que são nossos, não são os mapas de pessoal. Ter um sistema remuneratório próprio, que é nosso. E isso está em risco, caros colegas. As propostas que estão em cima da mesa da revisão do Estatuto é de dinamitar o Estatuto, acabar com o Estatuto da carreira docente, enquanto nós o conhecemos como Estatuto da nossa profissão e que nos consagra a dignidade, digamos assim, de ser um corpo especial da administração pública com estas reservas todas. E isso está em perigo. E estando em perigo, temos que ser nós a lutar e temos que ser nós a vir para a rua para defender estes perigos que estão em cima da mesa, de perdermos o Estatuto da carreira docente, perdemos a condição de corpo especial dentro da administração pública. Evidentemente também que rejeitamos aqui o processo de municipalização, a Mónica falou muito bem, o processo de municipalização é um processo de desresponsabilização do Ministério da Educação, empurrando para as autarquias, para as CCDRs, todo este processo da gestão do sistema educativo, com tudo o que nós sabemos que traz por trás. Vocês têm acompanhado este processo, acompanham os plenários que fazemos, depois sempre a seguir logo às reuniões, no dia 2 de fevereiro vamos ter, de março aliás, vamos ter uma reunião e faremos um plenário, dia 2, não é? Faremos um plenário logo a seguir, no dia 3, no dia 4, no dia 5, mas é importante dizer aqui que este processo que está agora a decorrer é um processo que nasceu bloqueado, é um processo que nasceu marcado por imposições laterais, nomeadamente pela desconsideração da própria representatividade sindical e por tentativas de impor mudanças profundas. Nós não assinámos o protocolo negocial porque entendemos que não devíamos assinar o protocolo negocial. Agora, este que está a decorrer não foi por birra nenhuma. Foi, de facto, no processo de negociação, o que para nós era mais determinante, a questão da valorização da carreira, da apresentação, do sistema de apresentação, sistema de avaliação de desempenho, sistema das progressões, o fim das cotas, dos bloqueios, das vagas, etc., não estava lá consagrado no menu. E por isso, evidentemente, não assinámos o protocolo negocial. Mas outros assinaram o protocolo negocial. Ficarão eles com essa responsabilidade. Agora, é importante dizer assim, caros colegas, isto é um alerta que eu deixo aqui. E temos que dizê-lo, tenho que dizê-lo sem rodeios. Ou isto, estamos aqui num processo que ou nos resignamos ou lutamos. Nós lá dentro, sozinhos, não conseguimos resolver o problema. Nós estamos isolados na negociação. Fomos os únicos que não assinámos o protocolo negocial. A negociação está a andar. Nós vamos tentando travar o processo. Mas ou os professores se movimentam e em lutas que teremos que marcar e que teremos que endurecer, tentam travar este processo, ou daqui a meia dúzia de meses alguém dirá o que é que vocês estavam lá a fazer, porque neste momento não temos estatuto e não temos carreira de corpo especial. E não tendo carreira de corpo especial, o que se aplica também aqui já foi dito. Tabela remuneratória única. Perdemos o nosso sistema de índices remuneratórios. Perdemos o nosso sistema de avaliação de desempenho. O nosso sistema de avaliação de desempenho é-nos aplicado o CIADAP. O CIADAP eram 10 pontos, agora são 8 pontos. Para mudar 8 pontos. 1 ponto por ano para mudar de índice. O que quer dizer que numa carreira com 10 pontos, se aquilo não fosse diminuído, estávamos a falar de 80 anos. Para chegar lá acima. Perdemos a categoria do vínculo, do quadro, e passamos a ter mapas de pessoal. Pois não há o quadro de agrupamento, não há o quadro de zona. Há o mapa de pessoal que é aplicado anualmente a todas aquelas escolas.
E naquele ano, aquela escola só precisa de 100 professores, tem 150 do quadro, os outros terão que ficar noutras escolas das redondezas. É disto que estamos a falar. É perder o Estatuto de Corpo Especial que tem todas estas proteções. Portanto, caros colegas, gostava de deixar aqui em cima da mesa para percebermos o que é que está a acontecer. É isto que está a acontecer. Estes são os perigos e por isso é que nós dizemos claramente ou a resignação ou a luta, e nós sabemos bem que o caminho tem que ser a luta, porque o Estatuto da Carreira Docente foi conquistado com muita luta. Ainda antes do 25 de Abril, nos grupos de estudo, naqueles momentos em que era muito complicado lutar, colegas nossos, com riscos e com os perigos em plena ditadura, colocaram em cima da mesa 3 questões. Uma delas era quererem ganhar todos os meses em que trabalhavam, não é? Só ganhavam 8 ou 9 meses, pois os outros, por outras razões, não podiam trabalhar, não ganhavam. A questão da gestão, poder nas escolas eleger os seus representantes, isto antes do 25 de Abril, estamos a falar da gestão democrática. E colocaram outra coisa em cima da mesa, perceberam claramente a importância de ter um estatuto do professor, de algo que as distinguisse dentro da administração pública, não por serem melhores, mas das especificidades que tinham a profissão. Logo após o 25 de Abril, essas três reivindicações tiveram à cabeça de todo o processo reivindicativo. Nós conseguimos o primeiro Estatuto da Carreira Docente em 1989. Uma luta começou em 74. Depois, foi alterando, em 99, conseguimos acabar com a prova de candidatura. Em 2007, Maria de Lourdes Rodrigues e José Sócrates introduziram no Estatuto da Carreira Docente. Ela agora é reitora do ISCTE. E o Sócrates não tem advogada, portanto, mas esse é um problema complexo. Introduziu a divisão da carreira, que nós também conseguimos acabar em 2010. Não ficámos com o Estatuto que tínhamos de 99, mas conseguimos a recuperação do tempo de serviço. Em 2005, logo no primeiro congelamento, a FEMPROF, uma semana depois, decidiu no seu Secretariado Nacional, a partir daqui começa a luta pela recuperação do tempo de serviço. Conseguimos 18 anos depois, não para todos, porque também houve a assinatura de um protocolo negocial, e eu não vou aqui contar essa história, também ficámos isolados, não conseguimos ter ido mais longe. Mas isto para dizer o quê? É a luta que tudo consegue. E portanto, neste momento, é com a luta nós vamos e temos que conseguir travar este processo de destruição do Estatuto da Carreira Docente e acabar com esta estrutura de corpo especial da carreira docente, com todas as implicações que isso tem. E, portanto, e é importante dizer aqui uma coisa, o Luís falou aqui também disso, e muito bem, está a decorrer neste momento um processo muito agressivo de revisão às alterações do Código de Trabalho, e é um processo muito agressivo que faz, se for aplicado, se for conseguido, recua em décadas o que aos direitos dos trabalhadores diz respeito, conquistas profundas, de lutas, muita luta. E é importante dizer isto, caros colegas, esta é uma luta de todos nós, porque o que acontecer no Código de Trabalho tem implicações diretamente na Lei de Trabalho e Funções Públicas, que é o nosso Código de Trabalho, dos trabalhadores da administração pública. Tem implicações diretamente no processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Não se esqueçam que isto está a decorrer em simultâneo. Alterações à legislação do trabalho, que produzirão alterações na Lei de Trabalho e Funções Públicas, no momento em que se está a fazer a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Por isso, já neste dia 28 de fevereiro, no sábado, a nossa presença enquanto professores, enquanto trabalhadores, nas iniciativas da CGTP, aqui em Lisboa, colegas do Norte irão ao Norte, é fundamental. Mas depois, em Lisboa, também no dia 4 de março, no último dia da caravana, no Largo de Camões, a nossa presença é fundamental. Nós temos que travar este processo. É fundamental que travemos este processo. E nós, a FEMPROF, não consegue, sozinha, lá dentro, naquela mesa onde está isolada, travar este processo que é a destruição do Estatuto da Carreira Docente. Precisamos todos, os professores têm que perceber o que é que está a acontecer.
Cabe-nos a nós aqui passar essa informação para as escolas, mobilizar toda a gente, os que estiveram aqui, que já se foram embora, os que não vieram, mas precisamos de todos para esta luta. Esta é uma luta de todos nós, é uma luta pela escola pública, precisamos dos pais de estarem também connosco deste lado, mas é um alerta que eu deixo aqui e, caros colegas, acabava dizendo, de facto, nós somos professores, damos rosto ao futuro, não abdicaremos desse futuro. Viva a luta dos professores, viva a FEMPROF, viva os professores!